Rosivan. Boa tarde, professor André Valério. Boa tarde a nossos ouvintes, internautas. Satisfação, mais uma semana, estarmos participando aqui do quadro Envelhecer com Saúde, falando sobre longevidade, sobre saúde da terceira idade, sobre temas relacionados aos idosos. Doutor Belísio, essa semana o Brasil recebeu a notícia de que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, 73 anos, né, portanto idoso já, apresentou um quadro de insuficiência cardíaca que vem se agravando o problema e que agora o próprio Faustão terá que entrar na fila do transplante de coração. No idoso, um quadro de insuficiência cardíaca, qual é a gravidade, qual a importância de se identificar esse tipo de insuficiência? 70 e quantos? E três. Pensou, pai. Faustão não tem cara, não tem cara de quem tem idoso, não. Você vê como. É igual o Serginho Grosman também, né? Do Alto das Horas também tem 74 anos, né? É mesmo. Tem quem diga, né? Caramba, jovem, né? Sei que tem as maquiagens, né? Tem os botox, mas vamos lá. Insuficiência cardíaca no idoso. A gente sabe que as doenças elas não escolhem classe social, não escolhem. Algumas são mais prevalentes em algumas raças e tal, tem alguma diferençazinha. Mas o que é insuficiência cardíaca? É o coração cansado. O coração, em virtude de algum dano, de alguma doença que fez ele ficar cansado, ficar com falha, ficar insuficiente em manter sua função, que é de bombear o sangue. Então, o que já leva a isso são doenças como a hipertensão, como doença arterial coronariana, que as veias entupidas o pessoal chama, né? Doenças no ritmo, arritmia, doenças na estrutura das válvulas cardíacas. Então, inúmeras causas podem levar a essa via comum que é a insuficiência cardíaca. É o coração cansado, né? Eu sempre digo, é o coração cansado que faz o indivíduo ter sintomas como, por exemplo, o próprio cansaço. A dispneia é o principal sintoma, dificuldade de andar sem cansar. Ele pode ter vários estágios, desde estágios onde ele cansa em médios esforços, ele cansa mínimos esforços, até ele cansa em repouso. Cada estágio desse é um grau de insuficiência cardíaca. É uma doença progressiva, né? Se a gente não... Ela tem uma mudança de curso caso você trate bem ela. É uma causa importante de internação. A principal causa de doença cardíaca que interna é a insuficiência cardíaca, é a terceira principal causa de internação em geral. E internação em idoso, ou seja, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles precisam muito se internar. E em se falando de paciente idoso, quando interna, a gente sabe que ele tem uma regressão do seu status funcional. Quando ele tem alta, ele cai mais, ele perde peso, ele sai desorientado, ele pode sair com complicações da internação. Então, é uma doença que faz o idoso internar muito, principalmente aqueles idosos frágeis. Eles são, metade deles, para você ter ideia, dos idosos com síndrome de fragilidade que internam por insuficiência cardíaca, eles voltam a internar em menos de 3 meses, metade. A cada 10, 5 volta para o hospital com insuficiência cardíaca, independente do estágio, né? Então, é a doença que causa o principal sintoma, que é cansaço, falta de fôlego aos esforços. Então, isso gera uma dificuldade, Alexandre, de diagnóstico no paciente idoso, porque cansaço muita coisa dá, né? Principalmente em idoso. Muita doença, depressão pode dar cansaço, fadiga, fraqueza, doença na tireoide, artrose pode dar pelo descondicionamento, doenças pulmonares podem dar a dispneia, o cansaço. Então, no idoso, o sintoma de dispneia ele é muito inespecífico. A gente tem que estar atento a detalhar melhor, porque várias coisas podem dar cansaço. Muitas vezes pode passar batido um diagnóstico de insuficiência cardíaca e a gente evitar que o paciente progrida para uma fase, um estágio avançado de dispneia, de cansaço mesmo em repouso, sem poder ter feito intervenções que mudam o desfecho, mudam o prognóstico. O paciente vive mais, ele interna menos, desde que você faça o tratamento adequado. Então, o diagnóstico ele é com sintomas e, logicamente,
corroborado por exames como ecocardiograma, como alguns exames de sangue, mas no idoso ele tem essa peculiaridade de os sintomas serem um pouco inespecíficos, principalmente, aliás, como o principal sintoma que é o cansaço, né? Em termos de tratamento, a gente sabe que tratar coração cansado é você tentar fazer com que esse coração mantenha sua função por mais tempo, sem que o paciente sofra com isso. Então, o tratamento vai desde mudança do estilo de vida, diminuição na ingesta de sal, uma dieta relacionada a menores riscos de eventos cardiovasculares, né? A dieta do Mediterrâneo, a dieta DASH, são várias as dietas, mas basicamente reduzir a ingesta de sal. Atividade física, dependendo do estágio, você tem a autoridade, na verdade a gente precisa reabilitar o paciente mantendo ele em atividade física, sob orientação profissional, e o tratamento medicamentoso, que há muito tempo a gente vem crescendo, ultimamente alguns avanços no tratamento da insuficiência cardíaca tem agregado valor, passando pelo, a gente falou de mudança de estilo, medicamentos, passando por implante a gente chama de CDI, cardiodesfibrilador implantável, que é uma espécie de um equipamento que quando o coração entra num ritmo diferente, ele ajusta ou ele melhora o funcionamento da bomba cardíaca. Então, Mas que não é o marca-passo, então. é um tipo de marca-passo. Um tipo de marca-passo, ok. Então, desde esses equipamentos até o transplante cardíaco, que foi o que Faustão, que chama a atenção de Faustão. Ele vai precisar de trocar o coração. O transplante cardíaco é indicado quando o paciente já está no estágio D, né, é o último estágio avançado, ele cansa em repouso e a terapêutica está toda otimizada, ou seja, ele está com todos os tratamentos otimizados e ele é refratário, mesmo assim ele está cansando. Então, é nesse momento que você pensa em trocar o coração, já que não tem funcionamento. Esse já não está dando mais jeito. Não está dando mais jeito. E aí tem a limitação de os idosos terem as outras questões, né? A gente tem que pensar que o idoso não só tem a insuficiência cardíaca. Ele cai, ele fratura, ele se alimenta às vezes pouco, ele é sedentário, ele tem dor, ele tem limitação na mobilidade, ele não tem uma cognição preservada, ele é depressivo, ele pode ter insônia. Então, misturar todo esse tratamento, pensar num transplante, a gente tem que ver naturalmente qual é a capacidade funcional desse indivíduo. Fazer uma avaliação geriátrica ampla, um instrumento que a gente aplica, onde a gente vê vários parâmetros e dá uma ideia mais global, desde se ele tem condições familiares de suporte para a saúde dele, passando pelo a própria capacidade física, mental, e isso dá uma ideia para que o idoso possa ser melhor tratado. Não adianta pegar todo idoso, fazer uma receita para insuficiência cardíaca para um magrinho, frágil, acamado, não pode ser a mesma para aquele idoso mais robusto, como por exemplo Faustão. Pensar em transplante cardíaco tem que pensar qual a funcionalidade. E essa avaliação geriátrica ela faz muita diferença. Para você ter ideia, tem estatística que mostra que a melhora global após uma avaliação geriátrica num paciente com insuficiência cardíaca é em torno de 40%. Então vale muito a pena você mensurar que idoso é esse que eu vou propor essa terapêutica. Isso em tudo, né? Porque como eu falei, ele pode ser um idoso muito frágil, aquele que anda muito devagar, perde peso, toma muitos medicamentos, ou aquele como talvez seja Faustão, que ainda mantém-se trabalhando como apresentador, e para que ele possa manter aquilo, eu acredito que ele tem um status funcional. Se ele teve indicação do transplante, ele teve um status funcional adequado ao transplante. Resumindo, Alexandre, insuficiência cardíaca, coração cansado, é uma doença que aumenta a sua prevalência nos pacientes idosos e ela deve ser manejada pensando num contexto geral, não só pensando em metas, em fazer os remédios, sem pensar que o idoso pode ter reação àquele remédio, que ele tem outras doenças que o remédio pode se misturar. A gente vem avançando, tanto que, pra você ter ideia,
a literatura, em média de idade, os estudos com insuficiência cardíaca, para insuficiência cardíaca, em média, são pacientes com 62, 63 anos. E a gente sabe que, então, ou seja, é uma limitação que a gente tem de colocar idosos com 70, 80 anos nos estudos, não só para insuficiência cardíaca, mas em geral. E as comorbidades dos idosos, as síndromes geriátricas, geralmente elas entram como critério de exclusão. Ou seja, o paciente que tem Alzheimer, ele não entra no estudo de insuficiência cardíaca. O paciente que tem uma comorbidade com uma limitação funcional X ou Y, ele não entra naquele estudo. Então a gente tem limitação da própria literatura em lidar com esses pacientes idosos. Então não é só fazer o remédio, é avaliar se ele tem cognição que tolere, se ele tem equilíbrio que tolere, se ele tem uma capacidade funcional, mental, global, até familiar, capaz de manter o tratamento que evite com que ele progrida a doença, que ele interne, que ele morra. Beleza, inclusive alguns estudiosos, a gente fazendo uma colinha rápida aqui, consideram a insuficiência cardíaca uma síndrome grave. O quadro é tão crítico assim, ou seja, exige realmente esse cuidado bem específico. Você pode repetir? Não, os especialistas consideram uma síndrome grave, né, a insuficiência cardíaca. A situação é essa mesmo? Ou há um pouco de susto aí? Não. Ela, lógico, ela é bem mais estudada porque a principal causa de morte no mundo é a doença cardiovascular. Então o coração naturalmente é mais estudado. Inclusive, eu acho que ela está acima do câncer, não é isso? Ela mata mais do que o câncer. A gente tem uma ideia de que não, a sobrevida em 5 anos no tratamento de câncer é tal. A sobrevida da insuficiência cardíaca, quando ela não tratada, ela mata mais ligeiro que o câncer. E ela também incapacita o indivíduo. Ele não consegue ir tomar banho sozinho, por exemplo, que ele cansa, ele não consegue. Imagine fazer alguma coisa dentro de casa ou praticar uma atividade física. Ela tem uma mortalidade em 5 anos, muitas vezes maior do que alguns cânceres. Então, esse é um argumento de impacto. Ela mata, em 5 anos ela pode matar mais do que câncer. Boa tarde, né? Eu estou aqui com um dado, né? Eu estava fazendo uma matéria sobre a importância também da atividade física em relação ao coração. Uhum. E eu achei aqui, eu coloco aos colegas que quiserem acompanhar, cardiômetro.com.br, é um site e ele dá as mortes por dia, por mês e por ano de doenças cardiovasculares. Hoje, até agora, às 12 horas e 24 minutos, foram registrados 571 óbitos de doenças cardiovasculares. Né? No mês já vão com 23.700 e no ano 258.210 mortes de doenças cardiovasculares. Matando mais que a Covid. É um negócio terrível. Quando a gente tinha Covid, a gente tinha esses dados por dia. Então a mortalidade da doença cardiovascular, ela, aliás, é a principal causa de morte no mundo e a principal causa de internação por doença cardiovascular é a insuficiência cardíaca. Que, como eu disse, é uma via comum de doenças cardíacas, seja no ritmo, na válvula, termina nessa síndrome chamada insuficiência cardíaca, que tem uma letalidade, dependendo do câncer, maior do que o câncer em 5 anos. A ouvinte pergunta 3421-2270, minha mãe tem 76 anos, fui ao cardiologista e ela apresentou um baixo batimento cardíaco, mas não tem sinais de cansaço. Ela apenas tem uma lentificação, que não necessariamente, ela não se sente cansada, ela não tem respiração ofegante, doutor Beleza. Ela pergunta, acho que o batimento, salvo engano, ela disse que era em torno de 60 batimentos, 55 batimentos. Isso já pode ser um prenúncio de insuficiência cardíaca? Não. A idosa não apresenta sinais de cansaço. A não ser que tenha, além da batida, além da bradicardia, né, do ritmo cardíaco ser numa frequência menor, se tiver, além disso, um bloqueio de ramo, que é um tipo de arritmia, tiver alguma alteração a mais do que somente bater 55, 60. 60, na verdade, é o ideal, entre 60 e 70, né? Quando bate um pouquinho mais baixo que isso... Quem está acostumado adulto jovem, que é uns 80, mais ou menos? Não, entre 60 e 70 é o normal. É o que a gente objetiva, vamos dizer assim, em pacientes cardiopatas, né? Mas... abaixo disso, você pode ter uma bradicardia que a gente diz sinusal, ou seja, normal.
ser de você mesmo. Mas pensar sempre, é idoso, pode ser algum medicamento. Tem muitos medicamentos que alteram a frequência, por isso que eu disse. O paciente não só tem um coração, o paciente tem um cérebro, tem um osso, tem um músculo, tem um intestino. O paciente idoso, principalmente, ele tem comorbidades em diversos órgãos. E que elas têm uma relação entre si. Se você, por exemplo, tem uma doença cardiovascular, você pode abrir o quadro dela com a queda. Você pode abrir o quadro com uma confusão mental, um delírio. Então, a batida do coração em quem tem insuficiência cardíaca, ela tem que ser um pouquinho abaixo do normal. Mas se o paciente não tem, isso pode ser uma bradicardia sinusal, normal para ele. Ou se tiver algum bloqueio, pode ser por causa dessa arritmia. Tendo bloqueio, dependendo do bloqueio, tem alguns pacientes que precisam até de marca-passo para manter esse paciente sem sintomas, sem correr risco com essa lentificação do batimento cardíaco. Osvaldo. Doutor Belezio, só para o senhor explicar para alguns ouvintes, a questão a gente está falando, exemplo, do Fausto Silva, né? Ele mesmo sendo milionário, ele precisa entrar na fila do SUS para receber o seu novo coração, né? Mesmo ele tendo muito dinheiro, ele não pode comprar um coração e realizar o seu transplante. Apesar que hoje pela manhã eu vi que já mudou a situação dele, que agora ele se encaixa como prioridade, né? Ele não foi para o final da fila, foi para ali, para a fila das prioridades, mas que a gente sabe que no Brasil ainda é longa, né? Assim, a gente tem que, lógico, órgão ninguém vende, né? Ninguém, a não ser naquelas questões de filme da máfia dos transplantes, de venda do tráfico ilegal de órgãos, pelo menos assim, não consigo imaginar que isso exista na nossa sociedade aqui do Brasil, sertão, enfim. Bom, o que a gente tem que entender, que ele passou a lista de prioridade, provavelmente, não porque ele é rico famoso. Provavelmente porque quando você vai fazer um transplante, o que é que você tem que ter em mente? Aquele transplante tem que dar certo. Quem é que tem prioridade? Aquele que tem condição de receber o coração e viver mais. Não adianta você fazer num paciente que está em cuidado paliativo, um câncer avançado. Só porque ele está há mais tempo na fila, não é ele que vai receber o coração, não. Existem critérios de prioridade. E os critérios passam por essa capacidade desse paciente sobreviver. Você não vai fazer um transplante cardíaco num paciente que não tenha sobrevida, não tenha expectativa de vida. Bom, então um dos critérios é esse. Por isso que os pacientes, quando vão ficando muito idosos, idade é um critério que vai andando contra você. Se é um paciente jovem, ele já entra na prioridade. Se ele tem pouca comorbidade, ele já ganha prioridade. Porque a ideia é essa, colocar naqueles que têm condição. O SUS, ele tem esse funcionamento. Ele é desigual para os desiguais. Não pode ser aquela pessoa que tem a mesma prioridade se ela tem necessidade diferente. Se um paciente que ele consegue isso ou aquilo, é como uma emergência. A prioridade, sala vermelha, sala amarela, quem é atendido primeiro é quem é mais grave, é quem é mais urgente. Já no transplante, é quem tem condição de... existem escalas que medem e classificam ele numa prioridade X ou Y. Se ele estava fazendo diálise, salvo engano, isso é uma coisa que joga ele mais para trás na fila. Aí talvez ele tenha feito uma diálise de emergência, já tenha saído da diálise. Não sei, eu estou aqui, mas para que as pessoas entendam que a prioridade é só uma, não existe venda de, vou comprar um rim ali, não existe, vou comprar um coração, não existe. Então o banco de órgãos ele é único, a lista de transplante ela é única, tanto faz privada ou não, e quem vai receber a prioridade desse órgão, de receber esse órgão, passa por condição, por uma análise clínica, funcional, por critérios estabelecidos, provavelmente por um protocolo, né? Se falou muito isso na Covid. Faustão deve ter melhorado aí, entrar em prioridade, porque ele é uma pessoa, teoricamente, a gente nem imaginava isso, mas é uma pessoa saudável, assim, que tem viabilidade talvez maior do que outra pessoa que não vale a pena. Muito bem, temos pergunta 3421-2270, meu amigo Sebastião, vamos ouvi-lo. Boa tarde, doutor Beleza. Aqui é Sebastião do Alfredo Gugel, como sempre, ouvindo vocês todas as terças. Quer dizer, todos os dias, mas vocês sempre tá só nas terças. Rapaz, eu tenho 65 anos, não tomo remédio para nada ainda, mas que eu tô meio curioso comigo mesmo, porque pediram
mapeamento da minha pressão e está muito assim, adoidada a minha pressão. Ontem teve 17, anteontem teve. Ontem foi segunda. Hoje já teve. Ela sobe e baixa. Eu fiquei preocupado com essa informação. O que é que o senhor pode dizer dentro disso? Obrigado, está de parabéns com esse programa. É toda a oportunidade. Tchau. Agradecer aí a pergunta do amigo Sebastião. Interessante. As pessoas têm muito isso. Ah, doutor, minha pressão está desmantelada. Tá, como foi que ele usou a palavra? Ele usou um termozinho que estava endoidada. A gente tem que entender que se você verificar a pressão 5 vezes no dia, ela vai dar 5 valores diferentes. Ela pode dar 5, vai depender muito. Então a pressão da gente, ela não é igual, ela não é estática, não. Se você está deitado, a pressão ela é um nível. Se você está sentado, é outro. Se você está em pé, é outro. Se você tomou um café, é outro. Se você está com vontade de urinar, ela é outra. O que a gente faz é uma média. Se ela está dando muitas vezes alta ou muitas vezes baixa, então essa pressão ela ou é alta ou ela é baixa, ou ela está baixa. Então, no caso dele, 17 já chama atenção. Se ela foi medida em circunstâncias ideais, tem que ver muito isso. Você tem que estar relaxado, como eu falei, não pode ter perdido noite de sono, não pode estar estressado, não pode estar preocupado, tem que estar bem alimentado, não pode estar com vontade de urinar, não pode ter fumado, não pode ter ingerido bebida estimulante, ele não pode estar num ambiente muito frio, nem muito quente, tem que ser medida em condições ideais. É aquela questão quando a gente chega no posto de saúde, não, aguarda um pouquinho que a gente vai verificar a pressão. Às vezes as pessoas ficam chateadas, né? Porque quer tirar na hora, quer verificar na hora lá. Altera, você chega na unidade de saúde, vem caminhando, às vezes, dependendo do horário, então tem que ser verificado em condições ideais. Se essa pressão, em algumas vezes na semana, a gente tem um mapeamento residencial, você faz uma média desse mapeamento, e nessa média, se ela atingir valores que o paciente seja considerado hipertenso, geralmente em 2 ou mais ocasiões acima de 14, ou acima 14, 140 a sistólica, ou 90 ou 9 a diastólica, a mínima, é considerado hipertenso. E o primeiro passo é mudança de estilo de vida. Meu amigo Sebastião, já vá reduzindo aí seu sal, vá tirando esses alimentos industrializados, miojo, salsicha, tudo que for, isso tem muito sódio. Procure fazer uma atividade física, procure dormir bem. Se for obeso, perder um peso. Já comece por aí, deu alto uma vez, você já comece a mudar. Porque as pessoas esperam, às vezes fica fazendo, não, vou fazer os exames, como é que tá? Aí não muda nada, né? Já toma uma atitude. Porque você pode sim ser portador da doença que mais impacta no risco cardiovascular. Qual é a doença que mais mata? Doença cardiovascular. O professor falou aí, 500 pessoas já morreram hoje. E qual é o fator de risco mais impactante? Hipertensão. Controle de pressão arterial, ele faz muita diferença para você morrer ou não do coração, para você ter insuficiência cardíaca ou não. Principalmente na faixa etária ali, 40 a 60 anos, né? Esse controle mais rigoroso. Então, muito cuidado e obrigado pela pergunta. Obrigado, doutor Belísio, e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço e até a próxima terça-feira.